e ela pergunta assim, ó, as entidades comem, quando que é feita oferenda? Eles pedem comidas que gostam em vida? Olha, ô Tati, eu acho o seguinte, né? Quando você, por exemplo, eu vou falar de uma entidade que me acompanha, eu não sou muito de falar, mas eu vou falar. O baiano que me acompanha, por exemplo, ele gostava, quando muito em terra, ele gostava muito de que a gente chama de vaca atolada, né? A macaxeira com costela. Ele disse que comia muito, gostava muito, né? Então, eu, de vez em quando, oferendo para ele, faço com muito carinho. Eu sinto a presença dele perto de mim quando eu estou produzindo ali, né? Fazendo aquela comida ali para ele, com muito amor, né? E oferendo para ele lá no terreiro, no dia da gira dos baianos, né? Agradeço pela companhia dele na minha caminhada, por me salvar milhões de vezes, né? Das besteiras que a gente faz. Comer na matéria, materialmente falando assim da matéria, né, da carne, não, mas espiritualmente eles levam toda aquela essência, de todo aquele amor dedicado a fazer aquela oferenda, né, por agradecimento, eles levam toda aquela essência daquela comida que você está fazendo para eles, e eles se carregam mais ainda de energias, né, para conseguir ficar próximo da gente que é tão imperfeito, né, então comer por comer não, mas na gíria, né, que da Umbanda que a gente fala, come sim. Então, a gente entende, quer dizer, tipo, eu vou falar por mim, tá? Não quer dizer que o que eu falar aqui o menor tem que concordar ou não. Que no lado espiritual, essas oferendas, elas revertem de acordo com a necessidade, tá? Mas não necessariamente a gente está dizendo assim, ó, que esse espírito está indo ali para comer, né? Tipo assim, para se Sim. alimentar, né? Até Não. porque, sim, eles precisam da energia, eles têm energia, mas a gente precisa entender, por exemplo, que existem outros meios e formas da nossa espiritualidade se alimentar energeticamente, até porque, assim, ó, nós temos os reinos da natureza, e esses são pontos de energia. A Sim. cada linha, cada entidade, e aí a gente foge um pouquinho, vamos fugir um pouquinho das linhas de trabalho. Vamos falar das entidades em individual. Cada entidade ele tem um ponto de força que energeticamente ele está ligado, e deste ponto de força ele extrai a energia que ele precisa e também ele envia a energia que ele quer descarregar. Então, eu acho que assim, ó, a gente confunde um pouco a questão de, de oferenda, porque, tipo assim, ó, a gente fala assim oferenda é feito daquilo que as entidades gostam, coisa e tal, algumas doutrinas falam, e a gente costuma falar porque tem uma ligação muito grande dessa cultura de ofertar com o candomblé, que a gente acaba repetindo algumas coisas, né? Algumas frases, alguma coisa dá de comer para o santo, né? É, Isso é uma coisa que não tem a ver com a oferenda, isso tem a ver com uma outra prática na liturgia que a gente aqui de Umbanda desconhece. Então, eu sim. acho meio complicado. Daí, o que eu falei hoje lá no grupo? Hoje eu falei no grupo que, de repente, deu até uma intenção, uma ideia errada e talvez vocês acharam que eu até fui desagradável. Eu falei que oferenda, por exemplo, é diferente como é que a gente estava falando? Diferente Um, de um objeto magístico, de um elemento como mágico, elemento de né? trabalho. Por que eu falei isso? Porque eu vou explicar agora com calma, que a gente está ao vivo aqui, fica mais fácil de explicar. Se alguém tiver alguma outra dúvida ou não concordar, tudo bem, pode discordar e a gente vai continuar debatendo porque eu quero explicar o que eu falei. Porque assim, ó, e é contraditório eu dizer isso, mas também é um elemento mágico quando a gente entende na condição de Umbanda. E, ao mesmo tempo, não é um elemento mágico, ele é votivo e ofertivo. Por que eu Sim. estou falando isso? Porque é diferente da oferta do candomblé, e a gente tem que ter um cuidado
quando a gente está ofertando isso, porque as nossas oferendas, elas não são moeda de troca de uma maneira volúvel, ela é moeda de troca dentro de uma necessidade ao que se propõe. E por que tem essa confusão da oferenda ser algo que se come, ou que se dá, ou que a entidade se agrada? É porque a gente fugiu um pouquinho do princípio da Umbanda, que, na verdade, a Umbanda em si o culto à ancestralidade na nossa visão, da forma que nós cultuamos a nossa ancestralidade. E quando a gente falava de culto à ancestralidade, as oferendas, por exemplo, eram feitas para os nossos ancestrais veneráveis, e de coisas assim que fazia sentido para eles no seu dia a dia e que eles agradavam. Qualquer outra religião ou cultura que se oferte ao seu ancestral divinizado, ao seu ancestral direto, ao seu ancestral familiar, qualquer outra religião também se ofertam coisas de que lhes agradavam enquanto em vida. Por isso que eu falo que na visão da Umbanda, a oferenda é algo que é votivo, é um voto de conexão ao nossa ancestralidade e esse que nos guia, nos orientam. Agora, em contrapartida, é um elemento de troca, porque nós estamos necessitando de algo e nós estamos fazendo uma entrega. Estamos entregando parte da nossa essência e da nossa energia naquele elemento votivo para os nossos ancestrais. E por que eu falei algo que eles gostam? Porque geralmente nos cultos tradicionais se fazia assim, se ofertava algo que a ancestralidade daquele grupo gostava, né? Muito comum, por exemplo, tu vai lá tu vê as oferendas lá no México, por exemplo, lá como é que fala? Santa Muerte, né? Que tem o Dia dos Mortos lá. Tu vai ver as pessoas ofertando comidas que, tipo, o cara, quando morreu, meu pai, meu avô, comia um bolinho de cenoura e ele gostava. Então, eu vou levar um bolinho de cenoura lá para ofertar para ele. Entendeu? É assim, se tu pega no Japão, a mesma coisa da cultura, né? Anualmente lá em algumas, não são todos, tá? Em algumas regiões onde essa cultura ainda é vívida, a pessoa leva lá, por exemplo, o que tu mais gostava? A pessoa gostava de uma flor tal, um jasmim, um lírio, uma rosa, leva isso, leva algo que ela gostava de comer, leva algo que ela gostava de beber, né? E leva algo que lhe agradava como um presente, entende? E aqui, às vezes, daí parece que a gente meio que se culpa de fazer isso e parece que está errado, mas a ancestralidade que nos acompanha na nossa crença são aqueles que vieram antes. E se a gente pega todas as oferendas e ofertas e firmezas que a gente faz, tem um vínculo que tem a ver com a cultura que acompanhava esses povos, né? E aí é complicado, porque assim, nós temos que pensar de uma maneira assim. Vamos fazer uma analogia. Por exemplo, as umbandas que hoje tem em outros países, né? Será que eles vão ter o mesmo tipo de oferenda que nós fazemos aqui? E aí, o quanto isso é estranho, tu entende? Porque às vezes nós não temos acesso a isso. Mas o que eu quero dizer é que, assim, ó, originalmente, e aí eu estou falando de Umbanda, não vamos nem falar de Candomblé, porque quando a gente entra no Candomblé, o termo mesmo, de novo que eu digo, dar de comer ao santo, ele está sendo utilizado de maneira errada. Oferenda não é para dar de comer ao santo, tá? Nem no Candomblé. Né? Então, é isso. Então, vamos falar de Umbanda. Originalmente, essas oferendas elas são votivas à ancestralidade da nossa árvore ancestral e espiritual que nos acompanha nos nossos trabalhos, na nossa espiritualidade
e que, se não estão manifestos, eles também estão participando da nossa essência energética, né? Então, é isso que eu quero dizer, que nem sempre está atrelado apenas a uma troca ou uma necessidade. Muitas vezes é apenas votiva, é uma forma de se conectar com a ancestralidade. Agora, eu concordo, por exemplo, que nem tu falou também hoje mais cedo, que, por exemplo, se tu quer alguma coisa, por exemplo, de Exu, e aí Exu é uma outra jogada. Exu é um outro plano, já não foge um pouco do que a gente está falando aqui. Mas aí sim, né? Porque assim, ó, porque a energia de Exu é troca, Exu é comércio, Sim. Exu é movimentação. Então, se tu quer alguma coisa tu tem que dar, entendeu? Então é isso. É isso que eu queria explicar. O que eu queria falar sobre essa questão das oferendas é que a gente deposita essas ofertas, esses elementos, né? Mas a necessidade não é para alimentar o espírito que ali está, é para nos reconectar com essa energia e também uma forma de, tipo assim, e aí pode ser como vocês quiserem pensar, ou o cara está pedindo socorro, ou o cara está pedindo uma energia, ou está simplesmente agradecendo. São outros níveis de energia de acordo com a condição que aqueles elementos estão sendo depositados assim. Mas, na prática, ele funciona como algo que é votivo e como se fosse uma espécie de troca de energia, tá? Nos casos dos médiuns mais ativos, essas oferendas às vezes são solicitadas justamente por uma necessidade do médium que porventura ele esteja precisando movimentar algo, uma energia, e aí vai ser pedido a ele algo mais específico. Tá? Aí vai pedir algo muito específico e talvez fora daquele conjunto habitual que a gente está feito assim, por exemplo, para fazer uma oferta para determinada linha, a gente usa A, B e C elementos. Mas se aquele médium precisar de uma energia diferente, vai ser pedido para adicionar algo distinto ali, né? É isso mesmo, assim. Perfeito. E outra, né? Eu, particularmente, isso é uma coisa minha particular. Quando eu ofereço a entidade que me acompanha, né? Que nem eu falei do baiano, porque quando a entidade está incorporada, ela usa a tua voz, ela usa teus braços, ela usa as pernas para caminhar. Então eu acredito sim que ela sinta o cheiro, sinta até o gosto na memória espiritual dela, né? Na consciência espiritual dela daquilo que você ofereceu para ela, né? Porque se ela está usando tua matéria, porque normalmente quando eu faço na minha casa oferenda para qualquer entidade que me acompanha, ela vem em terra receber aquilo, né? E às vezes, raramente o preto velho vai comer um bolinho, vai tomar um café, o caboclo vai experimentar a pesca que ele gosta muito de pesca, o baiano gosta muito da carne, o baiano gosta muito do amendoim. Então eu acredito que sim, quando incorporado, ele aproveita a nossa matéria, nossas faculdades aí, mentais aí, o olfato, que seja, e usa também para sentir o gosto, o cheiro daquilo que é oferecido para ele, né? Eu acredito nisso particular porque o baiano me disse que ele faz isso. Na memória espiritual dele, né, na consciência dele, ele sente o sabor e o cheiro, sim.